Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom. Pessoal, é o seguinte, conseguiram assistir, começando mais uma aula aqui, vocês conseguiram assistir a palestra que eu pedi? Quem conseguiu assistir? Maravilha, Pablo, Helena. E aí, gostaram? Queria saber do feedback de vocês, a forma que ele ensina, descontraída, né? Para estudar. Nossa, eu achei muito legal. Ele é super engraçado, né? Ri um monte. Muito bom. Sim, ele fala de uma forma descontraída, né? Não é aquela palestra chata, né? Ele ensina, e são coisas básicas, né? Que tem sentido, fundamento, né? Sim, demais. Eu parei para refletir o que eu estou estudando, né? A forma como eu estou estudando. Nossa, preciso mudar muitos hábitos. Muito bom. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui só para a gente discutir um pouquinho, tá? Para aqueles que não assistiram também, eu aconselho a assistir. Só um momentinho, deixa eu compartilhar aqui, tá carregando. Olha só, eu comprei esses livros. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos sim. Então é assim, ó. Ele tem esses 3 livros. Eu tenho esses livros, eu comprei. Eu achei muito interessante, né? Bom, o que ele fala, né? O primeiro aqui é para aluno, para gente. Foi o que eu li, eu gostei mais. Eu passo para os alunos, né? Aprender inteligência. É baratinho, R$19, se não me engano, R$25 cada um, tá? E tem na internet também PDF, você consegue achar também sem comprar também. É que eu gosto do livro, na verdade, né? Ter o livro em casa. Então, esse aqui é muito bom. Foi o que ele fala na palestra dele inteira. Praticamente é um resumo desse livro, tá? Que é o primeiro. O segundo aqui já é para os pais, né? Familiares, né? Para quem tem filho, ensinar os filhos, tá? Não vem muito o nosso foco aqui. E o último aqui é para os professores, tá? Os professores aqui, o verde. São azul, vermelho e verde. Mas o primeiro aqui, que é para todo mundo aqui, foi o que eu me identifiquei bastante. É curtinho, é fininho o livro, acho que tá o quê? 100 páginas. Bastante ilustrações no livro, é muito bom. Eu aconselho aí quem quiser seguir as técnicas dele, tá? É muito bom esse livro aqui, o primeiro aqui é para vocês, ok? E quem tem filho também, ensinar os filhos ajuda bastante, né? Estimulando a inteligência dos filhos, das crianças aí, tá bom? Tá, então eu coloquei aqui só para a gente explanar um pouquinho sobre a palestra. Então, vocês percebam que o quê? Qual é o lema dele, né? Estudar pouco, mas estudar todos os dias, né? Como eu falei na última aula, né? Eu aprendi bastante a forma de estudar. Aquilo que eu falei. Ficava horas e horas e horas estudando, e aí? Não aprendia nada, esquecia tudo no dia da prova e achava que sabia, né? O tal de decorar, o tal de Ctrl+C, Ctrl+V, né? De copiar e colar trabalhos, assim vai, né? Tá? Então, eu aprendi bastante, me ajudou a passar em concursos públicos, tá? A forma de estudar, tá? Então, eu aconselho aí a usar, quem assistiu aí, usar a técnica que ele fala, que é uma técnica simples, né? Simplesmente, resumidamente falando, é o quê? É você estudar pouco, mas estudar todos os dias, né? Se você pegou um conteúdo da aula, aquele tem o estudante e o aluno, né? Aqui, aquilo que eu falei, eu que eu uso essa metodologia até hoje nas minhas aulas. Na aula aqui, o que eu faço? Eu não vou ficar lendo conteúdo para vocês. Eu vou explicar, tirar a dúvida de vocês, né? O aluno, sim, ele tem que depois da aula pegar o material, rever. Por isso que eu estou postando para vocês lá no meu canal do YouTube lá. Peço que vocês se inscrevam lá, por favor, tá? Para que vocês possam. Ah, eu perdi a aula, não entendi. Volta o vídeo,
Volta de novo, por isso eu estou gravando as aulas, né, explicação. Não ler conteúdo, explicar, a explicação que vocês têm que aprender. Garanto que vai ajudar vocês não só na disciplina, mas em todas aí, né, na sua vida acadêmica aí. Ok? Quem não assistiu, recomendo assistir. Muito bom. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a palestra? O que achou? Eu tentei chamar esse professor para fazer uma palestra na escola que eu leciono, mas ele infelizmente faleceu, tá? Ele faleceu em 2000, se não me engano, 2014 ou 2015, não lembro certinho, mas ele faleceu, tá? E não deu tempo para trazer, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Senhor, só agradecer, né, por você ter mandado para nós. Obrigada mesmo. Não, de nada. Tá, então, a ideia aqui é que possa ajudar vocês aí. Eu acho que, tenho quase certeza aí, quem assistiu aí, ajudou bastante aí, né? Agora aprendeu a forma de estudar. Bom, beleza. Então, em 2015 ele faleceu, isso mesmo. Eu não sabia se era 14 ou 15, isso. Então eu fui trazer ele, né? Entrei em contato com a assessoria dele, aí me falaram que sem graça que ele tinha falecido. Muito chato. Bom, então vamos lá. Obrigado aí, Letícia, por ter me avisado. 2015, né? Vamos lá então. O que eu vou falar com vocês aqui? A gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, aquilo que eu falei, está acabando a teoria, tá? A nossa teoria está acabando. E a gente parou aqui na última aula. Estrutura interna do computador. Lembra que a gente falou sobre software, hardware, memórias, né? A gente precisa entender por que o meu celular não está travando, o meu computador está travando, não consigo, está lento, não consigo instalar nada. E aí? Né? A gente vai estar explanando um pouquinho mais para vocês entenderem um pouquinho. Vocês lembram de memória volátil, não volátil? Vocês chegaram a ler o conteúdo que eu passei aqui, a apostila? Alguém leu? Bom, pelo jeito, né? Quase ninguém, mas vamos lá. Preciso do feedback de vocês, galera. Bom, então eu vou continuar. Eu parei aqui sobre memória secundária, né? O que é isso? Memória de massa, né? Não é acessado diretamente pelo CPU. Acesso é feito através de interface e controladores especiais, ok? Por exemplo, um HD externo, um pendrive, ele é uma memória secundária, tá? Ele é uma memória secundária para vocês. O CD-ROM, que hoje quase não tem mais, né, o DVD. Então, você lê, né, que é armazenado em ambientes secundários, que não nasceu nativamente no computador, não está no computador nativamente. Tá? Você pode removê-lo, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? E isso é uma memória secundária. Bom, o que acontece? Aqui ele está falando aqui, ó. Professor, Diga. desculpa atrapalhar, mas tem como aumentar um pouco mais a tela? Eu acho que tem gente que está vendo pelo celular e fica pequenininho. Pera aí, então. Por favor. Vamos fazer uma manobra diferente aqui. Pera aí. Então eu vou abrir propriamente o arquivo que eu estou abrindo lá na Classroom. Então vamos lá. Pera lá. Foi até bom você falar para mim que está excelente. Vamos lá. Sem problemas. 44, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Opa. Não, já passamos. Deixa eu parar aqui. Opa, aqui. Deixa eu só colocar na posição correta aqui, fica mais fácil. É que o número de página aqui tá diferente.
Ó, eu passei. Aí. Deixa eu só tirar ele daqui. Eu vou fazer o seguinte, para vocês poderem enxergar. Então, a página 46. Aqui. Certo. Agora aqui eu vou sair daqui, vou deixar aqui na Classroom. Vou fazer o mesmo esquema da última aula, para mim poder ver o chat de vocês. Quem perguntar alguma coisa, não quiser falar, vou deixar aqui. Vou aumentar esse cara. E agora? Ajudou? Conseguem ler? Melhorou, né? Então, beleza. Melhorou, prof, muito melhor. Obrigada. Nada, beleza. Então, vamos lá. Quem tiver no celular vai acompanhando aí, vai vendo as imagens, o slide, e eu vou explicando para vocês, sabe, nas dúvidas de vocês. Qualquer momento tiver pergunta, pode me interromper aqui. Bom, então vamos lá. Falei sobre pendrive, CD, né, que são memórias secundárias. Aqui ele explana um pouquinho como funciona isso. Programas de dados do disco devem ser transferidos para a memória principal a fim de poder ser executado. Ou seja, como é que funciona isso? Vamos explicar aí de uma forma mais genérica para que vocês possam entender. É o seguinte, vamos imaginar que você tem uma música, um arquivo de música lá, uma playlist sua. Aí você salva, né? Salva no HD, no computador, copia essas músicas, ou abaixa essas músicas e copia no HD. Beleza, você cria uma pastinha lá, minhas músicas, e coloca lá dentro. Beleza, tranquilo. Enquanto ele estiver lá, ele está só armazenado na memória, que é no HD, no disco rígido. Está lá armazenado. Aí, eu quero ouvir essas músicas agora, por exemplo. Quando você clica lá para ouvir a música, aí sim, o que ele faz? Né? Ele tira do HD, entre aspas, ele sai do HD, esse arquivo, essa música, e vai para a memória principal, né? Memória do computador, ou do celular também, tá? Memória principal, e para ser executada, ou seja, para ser tocada essa música. Claro, se é um arquivo de vídeo, vai passar o vídeo. Se é um arquivo de foto, vai exibir a foto, né? Então, para que você entenda, quando ele está lá, por que muita gente me pergunta assim, mas meu HD está cheio, mas só na hora hora de ouvir, hora de executar que ele fica lento. Claro que ele fica lento. Se o seu HD tem 1 TB de HD, eu comprei 1 TB de HD, aí coloquei lá 100 músicas, tá beleza, mas na hora que eu vou ouvir ele fica lento. Por quê? É a sua memória. Quando você coloca o arquivo para ser executado, é a hora que ele sai do HD, né, e vai para a memória principal. A memória não tem, a memória é fraca, né, é pouca memória, não consegue processar rápido para você. Tá? Então é isso que acontece. Então, por que eu estou falando isso aqui, explanando isso? Dica do Ricardo. Quando você for comprar um computador, não se preocupa com questão de aquelas propagandas das Casas Bahia lá, né, do Magazine Luiza. Compre agora, já, só hoje, o computador X, né, com 1 TB de HD. Eu não tô nem aí pro HD. Não tô nem aí. Por quê? Você não tem que se preocupar só com HD, tá? De armazenamento. Hoje em dia existe armazenamento das nuvens, hoje em dia existe o pendrive, hoje em dia existe o HD externo. Você tem que priorizar a compra de um celular, a compra de um computador em termos de memória, processador. Se você quer um desempenho, né, um desempenho bom, você quer uma máquina que dure bastante tempo para você não ter que atualizar ela, um celular, vice-versa. Quando eu falo computador, o celular também se encaixa nisso. Você tem que comprar um equipamento que tenha processador bom, potente, para empurrar. O que é empurrar? A gente fala empurrar, né? Processar as informações rápidas para você e uma memória que, por quê? Memória em cache. Memória cache é a principal. Você vai comprar um celular, comprar um computador, quanto tem de memória cache? Tem 3 MB de cache. Opa, hoje está ótimo 3 MB de cache.
Ah, tem 8 GB de memória. Beleza. Então é uma máquina boa. 4 GB de memória. Por quê? Você compra um computador, um celular lá, 128 GB, e daí? O celular de 128 GB. Se ele não tiver um processador bom, não tiver a memória boa, não vai funcionar, Prof, né? Oi. qual o processador para notebook que você recomenda? i7. i7. É o último ou não? Ou tem mais? O último é o i7, só que ele existe várias gerações, que eu falei nas aulas anteriores. Hoje ele está, se não me engano, na 8ª geração, né? Que é das famílias que eu tinha falado? Justamente, perfeito. Entendi. Tá? Vai sair agora a 9ª. Então, compra um i7 aí. Ah, boa dica que você falou. Ah, vou comprar um computador, então, estou precisando para me estudar e assim por diante. Eu quero um i7. Tá bom. Nossa, achei um i7 lá baratinho, cuidado. Procura saber qual é a geração do núcleo dele. Por quê? O que é geração? É atualização, a família, né? Sai o processador i7, aí, por exemplo, tem a mesma coisa do telefone, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, assim vai. Procura, a mesma coisa é o processador. Procurem um i7 aí, se você tiver condições, da última geração, que hoje está na 8ª, se não me engano. Tá? Tá, obrigada. Tá? Se preocupem com isso. Não se preocupe com espaço. Tá? Porque isso aí é tudo marketing, propaganda enganosa. 1 tera de HD, e aí? Não adianta nada você ter um armazenamento. Eu gosto de falar assim, a mesma coisa de ter uma Ferrari, a mesma coisa de ter uma Ferrari com motor de Fusca. E aí? O que adianta? É só boniteza por fora, mas não anda nada, não tem potência, não tem força. E aí? Então, cuidado aí na hora de comprar aí, tá? Se atentem às memórias cache, processador, que é o mais importante, ok? É a dica que eu deixo para vocês aí. Aqui ele fala um pouquinho. Só mais uma coisa. Você podia falar de novo da memória cache? Eu esqueci. Eu não lembro. Memória cache é aquela memória que faz o quê? Faz você abrir vários programas, fica mais fácil. Faz você abrir vários programas simultaneamente no seu computador e o computador não trava, não fica lento. Ah, tá. Uhum. Exemplo, geralmente o jovem gosta lá do quê? Abre redes sociais adoidado no computador, coloca música, coloca vídeo, coloca filme, coloca papagaio, coloca foto e quer que o computador funcione. Nada, essa porcaria não funciona. Pô, meu, decide o que você quer. Você quer abrir São Paulo dentro de Prudente, dentro de Venceslau? Não dá, entendeu? Aí fica lento. Então, isso aí é a memória cache, é o processador. Aí quando... Aí eu falo, amiga ou amigo, não tá funcionando, meu computador tá lento. Reinicia. Ele fica bom. Claro que ele vai ficar bom. Quando você reinicia, o que ele faz? Memória. Eu explicamos isso na última aula. Não volátil, volátil. O que ele faz? Uhum. Ele libera espaço. Ele só vai estar sendo usado enquanto o computador estiver ali ligado, os programas estiver abertos, executando. Se você reinicia a máquina, ele fecha tudo, despeja, limpa, né, a memória, entre aspas, limpa a memória, ele vai ficar rápido. Aí daqui a pouco você começa, abre um, abre dois, programa, abre três, abre quatro, tá lento. Claro que tá lento. Tá? Entendi, lembrei. Agora eu lembrei. A memória está entupida. Lembra da palestra do Pierre? Quem assistiu a palestra do Pierre lá, lembra que ele fala HD, o cérebro entupido? Aham. É bem isso. Professor, Oi. e o que você acha, por exemplo, dos notebooks que vêm, por exemplo, com vários aplicativos? Você acha que é necessário? Boa pergunta, e a minha resposta é sim e não. Por quê? Sim e não. Depende do que você vai usar. Para que você vai usar? Por quê? Aqueles aplicativos vêm de uma forma para atender vários públicos, concorda? Então, se a pessoa, o usuário, o cliente, a pessoa comprou para trabalhar, por exemplo, com jogos, ele tem alguns aplicativos de jogos. Um exemplo. Se ele comprou para escritório, para trabalhar num escritório de advocacia, ou sei lá, numa engenharia, por aí, o que é trabalhar em engenharia? Digitar planilhas, editar vídeo, então você vai usar. Então, assim, ele vem o básico, o pacote básico, e claro também que eles ganham dinheiro com isso,
tá? Eles ganham dinheiro com isso. Então, assim, o que você tem que fazer? Você instala, você compra e você verifica o que te serve de aplicativo e o que não serve. Os que não servem, você vai lá e remove. Só que, né, no caso do celular agora eu estou falando, esse é do computador, mas no caso do celular agora que eu estou falando, tem aplicativo que é nativo do Android, por exemplo, ou do iOS, do iPhone, que já é um pacote, as empresas ganham, pagam para Google, no caso do Android, para Apple, no caso do iPhone, para que quando a pessoa comprar um celular, já vinha esses aplicativos instalados, e não deixar remover, né? Tem como remover? Tem sim, mas eu não vou explicar aqui que vocês vão acabar fazendo cagada, depois o culpado sou eu. Por quê? Porque dependendo se você entrar como usuário administrador, né, usuário root e apagar, depois não tem como fizer coisa errada, você perde o celular. Então, dá para remover sim, mas eu não aconselho, você perde a garantia do seu produto, tá? Então, assim, é muito relativo falar qual que é bom, o que não é, se é certo ou não é. Tudo bem? Ok, obrigada. Bom, mais perguntas? Bom, aqui está falando sobre o disco rígido, né? Para quem não conhece, essa imagem que está aí é um disco, um HD por dentro, tá? O HD, né? Ele ainda, ele é um mecanismo, ele funciona, né? Melhor dizendo, ele funciona, né? Da forma mecânica ainda. O que seria a forma mecânica? Né? Ele tem aí, ó, esse disco, né? Parece um CD, uma agulha, parece aquelas tocadoras de vinil, quem conhece já viu, vinil, uma agulha aqui para tocar, e tem as trilhas, fica rodando, certo? E ele é lacrado. Como assim lacrado? No HD você não abre ele. Se você abrir ele, você acabou com ele, já era, ele queima. Ele é a vácuo. Ele é embalado a vácuo, porque a agulha não toca aqui no CD, né, magnésio, tipo um imã, e ele fica lá, magnético, fica projetando, gravando nesse disco de metal aqui. Por isso que, às vezes, é lento, o HD é lento, né, porque a forma dele de trabalhar, de funcionamento dele é mecânico, tá? Aí, agora, existe os HDs, o SSD, que é aqueles cartãozinhos de memória, aqueles HD que não é mecânico, ele é circuitos eletrônicos, então ele é mais rápido. Ele é mais rápido o processamento dele. Como assim? Por exemplo, você tem uma HD de 1 tera de espaço, né? É gigante. E você tem uma música que você quer tocar lá, ele não sabe onde está essa música. Você está vendo no seu computador lá a música, a pastinha lá, você dá 2 cliques, ele vai tocar. Só que para isso funcionar, às vezes você clica e já toca a música. Quem fez isso rápido foi o processador, tá? Foi o processador que fez. O que o processador fez? Ele percorreu do início do zero, do posição zero, até encontrar onde está armazenado aquela música. Então, o que acontece? Você, que nem aquilo que eu falei, você tem um HD de 1 tera e tem um processador muito fraco, memória muito fraca. Até ele vasculhar, né, procurar dentro do seu HD de 1 tera, demora para abrir o arquivo. É aquela lentidão, quando você clica no arquivo, ele demora para abrir, até carregar. Por quê? Porque o processador procurou ele no HD, onde ele está instalado, onde está armazenado em memória no HD, né, a posição que ele está, e fez o quê? O processador encontrou. Aí a memória tem que trabalhar, a memória principal do seu computador, para poder executar esse arquivo, no caso nosso aqui de música. Então tem que tomar cuidado, por isso que está saindo agora os HD, umas tecnologias mais novas, que processa mais rápido aí, para que a máquina ganhe desempenho, tá? Quem já ouviu falar, o HD SSD é isso daí, tá? Ele tira a forma mecânica, circuitos eletrônicos aqui dentro, para ganhar desempenho. Ok? Quem não sabia, agora está sabendo aí. Quando você for comprar, o que o senhor recomenda? O HD normal, que é esse que está aqui, ou SSD? SSD.
É muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu coloquei no meu computador, ele carrega muito mais rápido os arquivos, os programas, tá? Olha só. Aqui dentro é aquele disco que está aqui, ó, essa imagem. Esse disco aqui, esse prato aqui, parece um disco aqui de vinil. Na verdade é um CD. Ele é composto de trilha, setor e cilindro, aquilo que eu falei, ó. Quando você grava um arquivo, uma foto, uma música, ele vai ser gravado numa trilha dessa aqui. Qual? Não sei, tá? Depende de que tiver livre aí, ele grava. E aí, quando você for buscar esse arquivo para visualizar ou executar o programa, ele vai percorrer todo esse disco, onde que está, qual é o setor que está, qual é a trilha que está, né, para poder executar. E eu falo assim, processador, achou, fala, memória, assume aí agora, executa esse arquivo. Por isso que às vezes é lento, tá? Eu acho que você já ouviu também, quando você está rodando alguma coisa no seu computador, um programa, ele fica fazendo aquele barulhão enorme, né? Porque tá procurando dentro do disco, tá rodando esse CD aqui, esse disco aqui dentro do HD. Bom, eu não vou entrar a fundo aqui, porque isso aqui são posicionamentos espalhados que a gente não vai... Como funciona, tá, a forma de gravação no disco rígido, a gente não tem necessidade de falar sobre isso daqui. Bom, e aqui? Esse desenho aqui é uma placa-mãe, tá? Uma placa-mãe qualquer, onde tem bastante circuitos fusíveis aqui, né? Tem slot. O que é slot? Esses carinha aqui que você encaixa alguma coisa. Quem lembra dos videogames antigamente era assim, aquelas fitas. Você encaixava lá, ó, esses slots aqui. Aqui é onde você pluga o quê? Placa de vídeo, placa de áudio, né? Memória. Você vai encaixando aqui o HD. Você conecta a placa-mãe. Por isso que ela chama placa-mãe. É a mãe de todos. Ok? Tudo bem, galera? Tranquilo? Pessoal, tranquilo? Continuando, então. Tá todo mundo quieto aí, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir de novo aqui. Bom, então aqui são a placa-mãe, o conjunto dela, né? Onde você pluga os periféricos, os outros hardware que a gente fala. Tudo é hardware, né? Placa-mãe, processador, memória, assim por diante. Olha só aqui que eu falei sobre a memória cache, né? Ó, é usada para aumentar o desempenho do acesso ao disco do sistema. Aquilo que eu falei. Se você não tiver uma memória cache boa, vai ser lento o seu computador, né? Vai ser lento, tá? Então, quando você for comprar um computador ou um celular, você tem que procurar saber quanto que ele tem de memória cache. Quanto maior for, melhor é, mais desempenho, mais rápido será o seu equipamento. Tá, ok? Se atentem a isso, tá? Bom, aqui ele está falando também um pouquinho como ela trabalha. Eu já expliquei para vocês, né? Resumidamente é isso. Quanto maior for a memória cache, mais rápido é o desempenho da sua máquina, do seu celular, do seu computador e assim por diante. Tá? O que ele fala, depois eu peço que vocês leiam esse conteúdo, para que vocês, logo logo a gente vai fazer uma atividade, tá? E eu preciso que vocês leiam esse conteúdo, tá bom? Aqui ele mostra uma figura de como funciona o CPU, a cache e a memória principal, tá? Ele fica no meio, a cache fica no meio entre o CPU e a memória principal, né? Ela que desempenha aí, ó, toma, vai lá no CPU, pega o arquivo que você quer executar e manda para a memória principal e vice-versa, tá? Então, isso se chama cache. Aí memória lá, cache, ela só executa ali, depois sai fora, executa, sai fora. Ela fica entre CPU e a memória principal aqui, ó. Fica interligando os dois aí. Leve e traz, assim por diante. Tá? Resumidamente é assim, ó. Tá? E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processador, que eu também já acabei falando, explanando bastante sobre o processador. Processador, né? O processador é o cérebro, né? É ele que sabe
quem que você pediu para executar. Exemplo, você tem lá música, vídeo, foto, um programa, um jogo. Quando você clica no atalho lá na área de trabalho ou no aplicativo, como que ele sabe que é aquele aplicativo que é para executar? Como que ele sabe que é aquele programa que é para executar? Ele vai lá no HD, processa tudo, ele gerencia, tá? Ele gerencia. Ele controla as funções. Quando você está ouvindo música ou a placa de vídeo, quando você está usando Wi-Fi, placa Wi-Fi de rede sem fio, né? É ele que você coloca um CD no computador, um pendrive, ele que reconhece tudo, ele que comanda tudo aí, é o processador. Por isso que o processador tem que ser, quanto mais potente ele for, melhor ele é o desempenho da sua máquina ou do seu celular. Tá? Tudo bem, pessoal, até então? Galera? Beleza. É facinho, né? Esse conteúdo é tranquilo. Bom, aqui ele mostra um pouquinho, né, a fundo, como ele funciona. Por exemplo, como ele sabe que quem tem prioridade ou não. Não entendi, professor. É o seguinte, nas novas versões do Windows, né, Windows 10 principalmente, se você clicar aqui nessa pastinha aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó. Ele vem arquivo recente agora, ó, pastas frequentes. Olha que legal isso aqui. Ou seja, ele fala para você os arquivos que você mais acessa no seu computador. Então, frequentemente, os arquivos que você mais acessa frequentemente no seu computador, junto com elas pastas que você mais usa. Então, o que ele faz? Ele já te dá essa dica aqui, essa opção aqui, para que você clique e execute. Do que lá, por exemplo, eu quero ir na pastinha downloads. Em vez de eu procurar a pastinha downloads e tal, ele já está aqui, ó. Posso clicar aqui e executar. Para que isso? Para que isso? Para ganhar desempenho. Esse desenho aqui eu vou explicar, que é chamada ALU. ALU. Authentic and Logic Unit. Unidade lógica aritmética. O que é? Tudo matemática, né? Ele sabe que você, por exemplo, eu gosto de ouvir mais música no meu computador, lá do Spotify. Eu tenho o Spotify no meu computador instalado lá. Eu gosto de, toda vez, ou YouTube, sei lá. Toda vez que eu entro no meu computador, a primeira coisa que eu faço é ouvir música. É abrir esse aplicativo. Tá? O que acontece? Ele entende, o processador entende que você usa com frequência mais esse programa, né? O Spotify. Vamos usar o Spotify que é mais fácil, tá? Você usa mais esse programa. Então, o que acontece? Ele deixa ele em prioridade 0. Prioridade é o primeiro. Como assim prioridade? Vamos imaginar que ele precisa decidir entre abrir... Ó, gente, tá escutando barulho aí que eu estou construindo aqui do lado da minha casa agora. Começou com reforma. Desculpa, tá? Se tiver barulhento, esses pedem que eu falo mais alto. Eu fechei a janela aqui. Desculpa. Bom, voltando então. O que acontece? Ele fala assim, ó, ela quase não, por exemplo, o usuário quase não abre o Word no computador dela. Então, o Word vai ficar lá no final da fila, tá? Vai ficar lá no final da fila. Essa pessoa que abre mais, que eu falei, o Spotify, então fica em primeiro, né? Por que isso? Então, ele vai memorizando o que você mais usa no computador e vai dando prioridade, tá? Oi. Quem faz isso é o processador, né? Justamente, isso mesmo, processador, que é a unidade de controle. Como que ele consegue, tipo assim, pensar, entre aspas, como ele entende que eu uso mais, tipo, é alguma coisa programada nele? Nem sei se como. Sim. É aquilo que eu estava falando. Ele tem dentro dele um algoritmo, que é a nossa disciplina, tá vendo? Como faz parte, tudo faz parte. Ele tem um algoritmo com formas matemáticas que ele vai... É a tal da porcentagem, sabe? Por exemplo, aquele que você mais usa, ele vai guardando. Cada programa que você instala, ele tem uma porcentagem lá, e de uma forma geral, ele vai trabalhando com números, ó. Quantas vezes ela, por exemplo, hoje, dia 17/7, a pessoa entra no computador, trabalhou o dia todo, usou o computador o dia todo. Ele consegue perceber qual é o aplicativo que você mais abre.
Por exemplo, ó, o Word ele abriu 2 vezes hoje no dia. O Spotify ele abriu 10. Qual que ele vai dar prioridade? Spotify? Isso. É matemática. É porcentagem. Tá? Então ele fala aqui, ó, operações lógicas, negação, então ele verifica aqui. Mas e aí? Se eu quiser abrir o Word, que eu só abri 2 vezes no dia, e o Spotify daí não vai abrir? Claro que vai. Claro que vai. O que eu quero mostrar, quero falar para vocês, é o quê? Se acontecer uma situação dos dois virar concorrente, o que é concorrente? Os dois for chamado ao mesmo tempo. Quem que ele vai dar prioridade? Ao que você mais usa. No caso aqui, o Spotify, tá claro? Sim. Ele vai abrir primeiro. Por exemplo, eu gosto de fazer aquela brincadeira aqui. Vocês estão vendo a minha área de trabalho? Estamos. Eu vou selecionar todas as pastas aqui, ó. Todas. Selecionei todas. E vou dar um Enter, ó. 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 Ele vai abrir. Primeiro que ele executou uma pasta só. Porque aqui não tem programa. Eu não deixo no meu programa, no meu área de trabalho, programas para ser executado. Eu deixo tudo aqui, ó, do lado. Os programas que eu mais uso tá aqui, ó. Né? Ainda bem que agora tem pouco. Já dobrou isso aqui, graças a Deus. Então, o que acontece? Quando você pede para abrir um monte de programa ao mesmo tempo, aqui é só abrir pastas, ó. Tá? Dá um Enter, ó. Ó, quando você pede para abrir o programa vários tempos, ao mesmo tempo, ele sabe qual que é a pasta que você mais usa, tá? E dá prioridade a ela. Isso é coisa de segundos, milésimos, é muito rápido. Muito rápido. Ó o rank, ó. O último arquivo foi o nosso aqui, ó. O NESP ICC1, Noções Gerais sobre os Computadores, parte 2, ó. Então foi o último arquivo que está aberto aqui. Ele está na primeira da fila, ó. Tá? Ó, 20, a fila tem 20, ó. Vai descendo, descendo, descendo. O último foi esse aqui, que é outra disciplina minha, de outra escola. Tá? Então, ele vai colocando na fila, vai priorizando o que vai mais usado aí. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos voltar aqui então. Tá? Esse é assim que gente, eu não vou entrar fundo aqui, porque a gente teria que programar, teria que fazer uns cálculos numéricos, mas aqui na computação eu faço isso. Aqui a gente não precisa. Tem uma disciplina só específica para isso. Aqui eu quero que vocês entendam só, tá? É uma explanada só. Bom, aqui também, ó, a fila que eu falei, ó. Início, execução, tal. É um ciclo básico das instruções. Então, não vamos entrar a fundo aqui, não. Aqui fala sobre clock, né? O que é a frequência do processador? O que o processador é mais potente que o outro? Por causa do clock. Tá? Quanto maior for o clock, que é aqui, ó. O que é um clock? É um circuito oscilador que tem a função de sincronizar e editar a medida de velocidade de transferência dos dados do computador. Tá? Quantos clock tem? É núcleo. Mais rápido. Quanto maior for o clock, mais rápido o processador. Tá? Aí aqui é a chamada gerações. Ah, eu tenho um i7. Primeira geração, segunda, terceira, aí vai melhorando só para ficar mais rápido aí o processador. Ok? Tudo bem? Aí aqui tem alguns modelos que já são ultrapassados, né? Porque esse livro é antigo, né? Mas a gente tem que entender, hoje em dia é o i3, i5, i7 processador e cada um tem as suas gerações aí. Tá? Olha só esse desenho. CPU, memória, input e output, que é os periféricos, entrada e saída de dados, né, de periféricos. Tem a memória, tem o CPU aí, tem o barramento interno, a gente não vai entrar a fundo nisso. ES, que são os periféricos de entrada e saída. A gente já falou bastante sobre isso, entrada e saída. Ou em inglês, IO. I/O, que é input, output, entrada e saída. Tá? Tudo bem? O que é um periférico? Teclado, um mouse, né? Tá aí, ó. Placa de vídeo, né? Interface de vídeo, perdão, que é o monitor, tá? Tudo bem? Então, isso aí são os periféricos aí de um computador, ok? Dúvidas?
Tranquilo, né? Isso aqui é o básico do básico aí. Já falei bastante. Aqui tem um exemplo que eu acabei de falar, no microfone, né? Teclado, impressora e assim por diante. Tá? Mais um pouquinho de periféricos, alto-falante, isso aqui é fácil de vocês entenderem. Pendrive, disco rígido, né? HD externo, na verdade, desculpa. Né? Modem, né? Telefone, isso aqui é mais antigo, essa ilustração que eu vou ter que mudar essas imagens, mas é tudo no livro, tá? Por isso que eu deixei ele infectar, entrada e saída. A gente já falou bastante sobre isso, vocês já estão careca de... Oi! O que era aquela fita magnética? O que é fita magnética? Bom, isso aí é do meu tempo. É o chamado disquete. E já nem usa mais isso, tá? Na época, disquete era... Como é que eu vou explicar? Dentro desse carinha aqui, é esse cara aqui, ó. Dentro desse disquete, ele tem um disco, igual um CD, só que é daqueles material magnético, igual de filme, para você tirar foto de uma câmera, aquelas câmeras fotográficas que tinha filme, tá? Então, ele tem uma fita magnética aqui dentro que grava informações. Só que o disquete não cabe em nada. O disquete cabe 3 mega, para você ter uma ideia. Nossa. Entendeu? Então, se eu colocar uma música aqui, acabou. Não tem nem espaço, dependendo da música, nem cabe. Tá? Não se usa mais, defasado. Quer ver? Vamos lá. Para quem não conhece, nossa, aí do meu tempo, há muitos anos, já não está defasado. Mas existiu um dia, tá? Vamos lá. Olha só. Vou escrever errado, desculpa. Mas aí você podia tirar o que estava gravado nessa fita? Era um pendrive magnético, só que com 3 megas só. A Milana falou a mesma coisa. Só que parece que não dá para tirar, então dá. Entende? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, só para vocês verem a imagem. Eu vou tirar o som, tá? Só para vocês verem aí. Vamos ver se esse vídeo aqui demonstra. Vamos lá. Olha aí. Esse é o disquete, ó. 5,25 polegadas. Esse é antigo, hein? Olha lá. Olha como é que era. Vocês estão vendo? Sim. Olha lá. Olha a máquina antiga, do jeito que era. Ele tá falando aqui, ele vai mostrar um disquete. Em vez de ser um CD, era um disquete. Tá? Só para vocês entenderem, olha lá, ele vai pegar o disquetão, eu sou dessa época aí. Quando eu instalava o sistema operacional Windows 95, 98, era 24 disquetes desses. Você ia colocando um a um, tinha sequência. Disquete 1, 2, 3, não podia errar. Aí chegava no 20º, dava problema, tinha que voltar do 0 de novo, do 1. Olha só, colocou o disquete, tá? A trava, é antigo pra caramba. Olha lá, vai travar, olha que coisa bonita. Do tempo do Ronca. Travou. Esse daqui, vou pausar aqui rapidinho. Esse aqui é o disquetão, 5,25. Era o primeirão de todos, tá? Era o primeirão. Deixa eu dar um zoom aqui para quem não está conseguindo enxergar. Eu vou explicar. Esse aqui era o primeirão, ó, que ele colocou agora. Tá? Eu sou dessa época também. Depois, eles aprimoraram. A capacidade dele era menor ainda. Acho que era 1 mega, se não me engano. Aí, o que aconteceu? Esse aqui de cima também é disquete. Diminuíram o tamanho. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Que é esse daqui. Parece o CD. Aqui é o drive de CD e aqui é o disquete. Então, a ideia era o mesmo. Era fita, por dentro dele é uma fita magnética. Tá? Então, para que vocês entendam, esse era o tal disquete, porque a geração de vocês nem sabe o que é, né? Muitos, né? Desculpa. Muitos nunca viram um disquete na vida. Olha lá. Que bonito. Deixa eu ver se correu um pouquinho, ó. Olha a luz. E o barulho que isso faz? Meu senhor, parece que tá acabando o mundo. Tá? Aquele rodando lá dentro. Gente. A coisa evoluiu e vocês lá reclamam da tecnologia que vocês têm hoje. Imagine antigamente como é que era. Tá? Então, olha o disquetão aí, ó. Aqui, ó, é a fita magnética dele, ó, aqui dentro. É um envelope de papel mesmo, em plástico, igual carta, né? Envelope de carta, um pouquinho mais duro. E dentro tinha esse disco aqui de magnésio aqui, fita magnética.
Magnésio não, magnética, perdão. Tá? Olha lá. Então, esse era o disquete, tá? Quem não sabe, quem nunca viu, agora já sabe como é que é. Tá? Tudo bem? Beleza. Bom, continuando então. Aqui eu falei sobre entrada e saída, vocês já sabem bastante coisa, a gente já falou bastante sobre isso, vários tipos de entrada e saída, né? Não vem o caso nosso aqui, teclado, tudo bonitinho. O que eu quero? Eu quero que vocês respondam essas perguntas aqui para mim, tá? Para ver se você entendeu, ok? São 4 perguntinhas aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? O que eu vou fazer? Consegue enxergar ou não, galera? Sim. Tá? Então, responda essa pergunta para mim aí no caderno, no bloco de nota, onde vocês quiserem aí. Eu vou pedir para vocês mandarem para mim pela Classroom, tá? Tudo bem? Uma revisãozinha aí para ver se você entendeu. Ó. Primeira pergunta: qual é, em termos gerais, a distinção entre a organização e a arquitetura do computador? Então, você vai explicar com suas palavras para mim. Qual é, em termos gerais, a distinção entre a estrutura e a função do computador? Quais são as 4 funções principais do computador? Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um computador. Vamos lá? Eu vou dar aí 10 minutinhos aqui, né? Quem quiser tomar um café, tomar uma água, ele já continua aqui, vai estar gravando a aula, só que eu vou pausar aqui, congelar nessas perguntas aqui, tudo bem? Professor, mas essas perguntas é para enviar agora? Agora, tá? Eu vou abrir um link lá na Classroom, enquanto isso, tá? E vai continuar, tudo bem? Espera aí que eu vou só... Vou congelar aqui então, galera. Vou dar 10 minutinhos, ó. 10h52. Vai, 15 minutinhos. 11h05 eu chamo vocês de novo. Vou só pausar aqui o microfone. Tudo bem?
E aí, pessoal, estão conseguindo? Galera? Pessoal, assim que acabar a aula, eu já abro o link para vocês enviarem, tá, as respostas. Coloca o nome de vocês, por favor. Tá, mas eu não tenho aqui para escrever, para digitar. Pode tirar foto do caderno, né, e colocar. Assim que acabar aqui, eu já abro o link aqui na Classroom, vocês enviam, tá? Para mim. Por que eu quero saber? É uma forma de dar devolutiva. Eu quero ver como é que vocês estão entendendo o conteúdo ou não, tá? Esse aqui é só um exercício para a gente poder interagir mais para saber como é que vocês estão assimilando o conteúdo, tá ok? Porque só eu falando, né, fica uma aula maçante aí, às vezes eu não sei se o aluno está entendendo, tá? Tudo bem? Vou dar mais 4 minutinhos aí para vocês, para a gente poder dar continuidade aí, tá? É só para vocês ficarem com a palavra de vocês aí, tá? É um exercício de revisão mesmo. E vai ajudar vocês a entender se vocês estão entendendo o conteúdo ou não, tá? Façam, por favor, façam. Tudo vai contar no final aí, na nota de vocês, tá? Vamos participar. Bom, pessoal, tudo bem então. Então, né, vamos continuar aí. Espero que tenha dado tempo, 15 minutinhos aí para vocês responderem essas questões, tá? Eu vou deixar depois esse questionário lá,
né? Vocês têm o material aí, quem já baixou aí, fez download. Então, assim que acabar a aula, eu disponibilizo o link para vocês e vocês enviam com o nome de vocês completo, por favor, porque depois eu não sei quem que é, tá? Coloca o nome de vocês na atividade, tá ok? Tudo bem? Vamos continuar? Pessoal? Ok. Tá? Então eu coloquei aqui, né, para vocês, expliquei aqui. Então vamos continuar aí. Espero que vocês tenham. Se você conseguiu responder sem olhar o material, essas 4 questões, você já está afiado aí no conteúdo até o presente momento aí. Tudo bem? Bom, olha só. Computadores digitais. A linguagem usada para humanos para se comunicarem. Tá? Símbolos que representam menor unidade de informação, caracteres, sinais de pontuação, etc. Ou seja, aqui é onde você interage com o computador, né? O que a gente digita aí para interagir com o computador. Deixa eu só puxar de novo, novamente aqui, tá? Para mim ir visualizando o chat aqui, alguém fazer uma pergunta, tá? E eu poder ajudar aqui. Eu vou deixar aqui do lado. Ok? Vou arrumar de novo aqui para que vocês possam enxergar aí. Beleza. Tá acabando o conteúdo teórico aí. Bom, aqui é um exemplo dos dados pelos humanos, com máquina, mas que a gente não vai aprofundar nisso também. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Tá? O computador não possui, primeiramente, capacidade visual e auditiva. Claro, apenas um motivo por extensões, correntes elétricas. Ou seja, tudo que a gente digita, tudo que a gente interage com o computador, para que vocês entendam, é sobre, ele entende por tensões de correntes elétricas, mas aqui a gente não vai entrar, que aí já é a engenharia elétrica, que estuda bastante, aprofunda isso daqui. Então a gente vai pular isso daqui, tá? Tudo bem? Aqui sim, aqui a gente precisa entender. Olha só, conjunto de regras para a apresentação dos números. Forma decimal, né? Sistema decimal. Sistema de números que em uma unidade de ordem vale 10 vezes a unidade de ordem imediatamente anterior. Sua base numérica é de 10. Algarismos, né? 1, 2, 3, 4, assim vai. Binário. Bom, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o computador, a gente já sabe que ele só interpreta 0 e 1. Tá? Tudo que a gente faz no computador, ele só reconhece 0 e 1. Tá? Como assim, professor? Deve estar se perguntando. Não entendi. Ou seja, tudo que você digita no Word, por exemplo, que você clica no mouse, ou clica numa pasta, no arquivo, executa ele, botão direito, criar uma pasta, assim por diante, tudo que é feito, ele interpreta. Um software que você instala, um aplicativo que você instala, é tudo 0 e 1. Ele não reconhece outra língua a não ser 0 e 1 computador. Tá? E também existem as formas aí, sistemas octagonal, hexadecimal. A gente vai trabalhar esse conteúdo lá na frente um pouquinho, vamos aprofundar nele um pouco. Tá? Então, resumidamente, quero que vocês entendam. Tudo que é feito no computador, ele só consegue interpretar 0 e 1. Tá? Sistemas binários, 0 e 1. Tá? Então, ele só consegue interagir, entender essa linguagem aqui. Então, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente opera no computador, ele transforma em 0 e 1, para que ele possa entender, te dar resposta, saber o que você quer. Tá? Resumidamente, é isso. Aqui ele explica um pouquinho, a gente não vai estudar isso aqui, a possibilidade de conflito, né, como é que ele funciona, como é que ele vai interpretar o que é 0, o que é 1, o arquivo que você está abrindo. Ah, eu cliquei lá, por exemplo, para executar um jogo. Né? Instalei um programa, um jogo no meu computador, e eu vou executar esse cara. Ele vai interpretar como 0 e 1. Tá? Tudo é 0 e 1. Tá? Beleza? Outra motivação para o uso de sistemas binários. O hardware básico é binário. Válvulas, relés, transistores, tudo que a gente já viu lá, a placa-mãe tem,
sobre o filme que eu pedi para você assistir, sobre a teoria do computador, lembra que a gente da história dele, a gente já falou sobre isso. E aqui, o que acontece? A nossa lógica de programação, se condição verdadeira, então faça sim, se não. Ou seja, a gente vai desenvolver algoritmos, né, voltado para interpretar, né, conversar, na verdade, com o computador, para que ele possa te responder da melhor forma possível que você quer. Ou seja, o que o usuário quer. Ah, mas não entendi. Vou explicar melhor. Quando você faz um aplicativo, por exemplo, você programa, né? Você programa. Vamos dar um exemplo aí, o Word, vai. Você programa o Word, é um software. Ele tem uma linguagem de programação, uma lógica de programação. E quando você põe lá negrito, itálico, manda salvar o arquivo, justifica a letra, a fonte, tipo de fonte, tudo isso o computador está interpretando, né? Está interpretando 0 e 1 aí, tá? Então você precisa dar instruções para o computador para que ele possa, né, entender o que você quer. Lembrando que tudo isso que a gente escreve, mas a gente escreve aqui de forma, por exemplo, forma de português, lá, sei lá, C com palavras, com caracteres. No final das contas, tudo isso é interpretado em binário para que ele possa entender, falar a mesma língua da gente, tá? É assim que funciona aí um computador. E aqui ele fala um pouquinho de sistema, um conjunto de partes coordenadas que ocorre para a realização de um determinado objetivo. Tá? Aqui são tipos de sistemas circulatórios, econômicos, transporte. Tá? É um exemplo básico aí para que a gente possa entender. Como é que funciona isso? Essa imagem aqui explica detalhadamente como é que funciona. Ó, tem um sistema de computação, um sistema de aplicação. Aqui é o usuário, a aplicação é o usuário. Oi. Eu não entendi muito bem aquela parte que tem 3 tipos de sistema. Você fala sistema econômico, tipo, o que tem a ver? São tipos de sistema, por exemplo, sistema voltado para a economia, de cálculos, né? Sistemas econômicos que, por exemplo, não só de cálculos, mas aqueles que ocupam, como se diz, baixo recurso do sistema operacional, tá? Do computador. Eles são leves, como é que eu vou dizer assim, você programa, por exemplo, vamos ler, vou tentar dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Por exemplo, você faz um código simples, sem interface, sem nada, que ele possa executar rapidamente. Então, você economia de comunicação no seu algoritmo. Tá claro? E o circulatório é aquele que todo momento ele fica circulando. Ele se executa, fecha, executa, fecha, executa, fecha. Tá? Todo momento ele tá. Como assim? Não entendi. Você abre, por exemplo, o Word, executa, faz o que tem que fazer, fecha ele. Depois você abre de novo, fecha ele. Assim vai. Então, o circulatório fica processando no computador. Ele já entende tipos de sistemas. E o de transporte? O que seria isso? De copiar, colar, remover para um lado, remover para o outro, você interagir, fazendo upload, download, assim por diante. Então, são alguns tipos aqui, tem mais. Tá? E aí, o que acontece? Ele faz o quê? Cada um tem o seu objetivo, tá? E são os tipos de sistema. Cada um foi feito para alguma coisa determinada no computador e ele classifica isso em partes, tá? Ele sabe que tipo de programa, de algoritmo que está pedindo alguma coisa para ele interagir. Tudo bem? Obrigada. Nada. Aí agora fica mais fácil você entender, ó. Processamento dos dados, como que é feito? Ó, sistema de aplicação, onde a gente desenvolve para o usuário ou por terceiro, especificamente dedicado à aplicação de interesse ao usuário. Claro, você programa lá um aplicativo, por exemplo, para ouvir música, Spotify, YouTube, sei lá, ou aquele programinha para baixar vídeo do YouTube, depende, um Word da vida, que é para texto, o Excel, planilhas, assim por diante. Então você faz uma aplicação, né? Executa o sistema de processamento de dados e interage com você. Então, aqui, ó, a parte do computador, fornecido pelo fabricante. Por exemplo, se eu não tiver lá memória no computador, eu não consigo abrir nenhum programa. Se eu não tiver uma placa, por exemplo, fazer um jogo de qualidade boa, se eu não tiver uma placa de vídeo boa pelo fabricante, eu não consigo executar a minha aplicação. Então, o
que ele quer dizer com isso, para processar esses dados? Tem que falar a mesma língua, tem que ter capacidade. Por isso que a gente fala assim, meu computador não roda esse programa, esse meu programa é muito pesado, né? Porque foi desenvolvido com uma tecnologia mais avançada, e o seu computador não tem o quê? Não tem hardware, não tem equipamento pelo fabricante para executar, para processar, na verdade, aqueles códigos que você fez. O aplicativo ou o programa em si. Porque todo programa dentro dele tem código, algoritmo, tá? Programação. Ok? Tranquilo? E aqui a gente volta mais uma vez. Olha só, um exemplo bem básico, tá? Que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando está aqui um exemplo. Ó. Um algoritmo para somar 100 números. Ó, escrever e guardar n igual a zero, soma igual a zero. Né? N números. No caso aqui é 100 números. Ler números de entrada, somar valor. Tá? É o passo a passo ó, que ele vai executar. Ele vai entender assim, ó. Passo 1, escrever. Passo 2, ler. Passo 3, somar. Passo 4, somar um valor de n. 5, se o valor de n, aí pergunta, se o valor de n for menor que 100, então passa para o item 2, que é uma condição, uma pergunta. Se não, se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, caso contrário, imprime o valor da soma e para. Tá? O que é isso? Aqui embaixo eu mostro. O que é isso? É você dar uma entrada, processamento e saída. Foi o que a gente já falou sobre isso. Né? A entrada é o quê? Você digitar os valores necessários. O processamento, esse passo a passo que ele faz. Todo programa é assim, todo. Para aplicativo, para celular, para computador, todos são assim. Ele processa, passo a passo, para entender, transforma essa escrita que está aqui em binário, linguagem de máquina, e ele processa para a gente, faz os cálculos, teste assim por diante, e devolve o resultado para a gente aí. Tá? Então, basicamente é isso. É um algoritmo que faz isso. Todo programa tem um algoritmo? Tem. Todo software tem. Ah, mas meu software é um jogo? Tem. Ah, é uma planilha? Tem. É um editor de texto, um bloco de notas? Tem. É um programa para ouvir música? Tem. É um programa para assistir vídeo? Tem. Todos têm algoritmo, tá? Todos têm. É uma forma de a gente interagir entre um homem e a máquina, tá? Falar a mesma língua. Tudo bem? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como funciona daqui para frente quando você abrir um aplicativo no seu celular, quando você executar algum programa no seu computador, você já imagina que ele ocorre essas três fases que está aqui: entrada, processamento e saída, tá? Tudo bem? É uma forma sistemática, sintética aqui do que a gente está falando aqui. Resumido, na verdade, o que a gente está falando. Aí entra a nossa área, né? Daqui a pouco a gente vai, que é o próximo tópico da nossa disciplina, que é a linguagem de programação, né? O que eu falei? O computador só entende os comandos se forem escritos em sequência 0 e 1, tá? Porém, é tediosa de manipular, difícil de compreender e fácil de errar. Ou seja, é aí que entra o aluno. A dificuldade, a maioria dos alunos tem dificuldade em aprender a programar. Por quê? Porque exige bastante de cálculos, né? De raciocínio lógico. Às vezes o aluno tem dificuldade em expressar o seu raciocínio numa forma de linguagem, de programação, tá? Professor, nós vamos trabalhar isso daí? Vamos. Acabando esse conteúdo teórico aqui, a gente já vai se aprofundar. Está acabando a teoria, tem mais 1 ou 2 aulas no máximo, e a gente vai começar a fazer a parte prática aí as aulas vão ser todas práticas, a gente vai desenvolver, vou ensinar vocês a criar, né, algoritmos, né, sisteminhas para poder ser executado no computador e, quem sabe, no celular aí, na plataforma de celular. Tudo depende da turma aí, se der tempo a gente faz. E aí? E aqui tem algumas linguagens de programação. Tem o Delphi, é uma linguagem, C, ou outra, Java, Visual Basic, Pascal, COBOL, Fortran, Lisp, etc. Tem várias linguagens, tá? Tem o Python, que está no momento, MATLAB, tem um monte de linguagem aí. Prof, qual que nós vamos trabalhar? Java.
tá? Eu vou ensinar Java para vocês aí. A linguagem que eu vou trabalhar é Java. Aqui é uma linguagem Delphi que eu coloquei, que é ilustrada. Já eu usei isso na faculdade, só que hoje ela tem ainda... Muita gente usa essa linguagem? Usa. Principalmente prudente aí, essas lojas de farmácia, mercado, venda de roupa, a maioria dos sisteminhas são em Delphi. Eu conheço bastante gente que trabalha aí nas lojas de prudente, que tem loja de programação, desenvolvimento, e eles trabalham bastante com essa linguagem Delphi. Tem o PHP, que é fazer site, e assim por diante. Tá? Mas o que nós vamos trabalhar aqui na disciplina é a linguagem de programação Java. Tá ok? Prof, o Java é diferente do JavaScript? Essa é uma pergunta rotineira. Todos os alunos me perguntam, o Java é o JavaScript? Não, tem nada a ver. Linguagem Java é uma coisa, linguagem JavaScript é outra. Apesar do nome em si, mas eles são distintos, são empresas diferentes, tá? Cada um voltado para determinado assunto, determinado software. Por exemplo, o JavaScript é mais usado em programação web, tá? Quando você fala da plataforma web, é difícil um site hoje que não tenha JavaScript, tá? Embutido no código, tá? Mas eles são distintos, eles não têm nada a ver. Apesar também, quando você for escrever a escrita, a sintaxe, a gente vai falar isso lá na frente, é bem parecido, né, na hora de escrever os comandos com Java, mas são linguagens de programação distintas, diferentes. Bom? Continuando. Tá? Aqui ele fala um pouquinho, né, das linguagens, a gente já viu, né, linguagem de alto nível, baixo nível, tá? Quanto maior a linguagem, mais potente que ela seja, é de alto nível, né? Tem mais recursos para a gente desenvolver programas mais potentes, mais robustos, né? Por exemplo, programas da NASA, programas que fazem, por exemplo, parte médica, né? Daqueles respiradores, né? Eletrocardiograma, aquelas máquinas, tudo tem uma linguagem de programação dentro, né? Potente, de alto nível, para poder, né, chegar a um resultado eficaz. Ok? Aqui ele fala também de sistema operacional, fornece programa para o usuário. Aqui a gente não vai entrar. Que tipo de sistema operacional? Ele dá um exemplo aqui, ó. Olha só, o Windows que a gente usa, o Linux, né? E o macOS da Apple aí, né? Dos MacBook da vida aí. Tá? A gente não precisa entrar fundo nisso. Bom, e aí? A gente está falando de programação, de algoritmos, de computadores, né? E aí entrou a parte do sistema operacional, certo? E como é que funciona aí? Como é que é os passo a passo? Essa imagem aqui descreve bem o que o sistema operacional faz. Ó. Usuário, software, sistema operacional e hardware. E aí? Resumindo, vamos lá. Um computador sem sistema operacional serve do quê? Serve para quê para gente? Comprei um computador, comprei um celular, mas não tem sistema operacional. Para que serve? Vamos interagir, pessoal. Para que serve? Nossa, eu acho que não serve pra nada. Nada. Muito bem. Não serve para nada. Tá? Você compra um celular, se ele não tiver, por exemplo, um Android instalado, você não vai usar. Se você compra um iPhone e não tiver o iOS instalado, também você não vai usar. Se você compra um computador e não tem um Windows ou não tem um Linux, um sistema operacional, independente de qual for o sistema operacional, não interessa aqui o caso, tem que ter um sistema operacional. Por quê? O sistema operacional que faz o meio de campo que a gente fala, né? Que faz a interação entre o hardware e o software. Tá? O hardware é o computador em si, o celular em si, né? Que você pega na mão as peças, né? As peças físicas. Aí você faz um algoritmo, um programa, que é o software,
vira um software, né? O seu código vira um software, e aí? Se não tiver o sistema operacional entre esses dois aí, né, hardware e software, não vai funcionar, tá? Foi aí o filme, quem assistiu o filme lá, Vale do Silício, né, Piratas do Vale do Silício, perdão, né, viu como que os caras tinham a visão. Eles estavam brigando para ter um sistema operacional que possa interagir com o usuário. A máquina em si, né? Então, o que acontece? Resumindo, tem o usuário, que é o usuário que vai usar o seu software, que somos a gente, vai ter o software propriamente dito, que é onde a gente vai entrar aqui a fundo, tá? Onde a gente vai desenvolver os algoritmos aqui, os programas, é aqui no software. E o sistema operacional, estou dando uma explanada para vocês aqui, precisa dele para gerenciar, para se comunicar com o hardware. Porque, no final das contas, nosso algoritmo que a gente vai aprender a programar, desenvolver, né, ele vai comunicar com o hardware de qualquer forma, porque ele vai através de quem? Do sistema operacional, é lógico. Tá? Aqui existe, aqui está falando sobre algumas funcionalidades do sistema operacional, gerenciamento de processo, que eu já falei, né, que é o processador, quem pode, quem vai primeiro, quem abre primeiro, interrupção do hardware, né, se o hardware está funcionando ou não, né, se é compatível ou não, gerenciamento de memória, aquilo que a gente já falou, né, como assim, quanto maior a memória, mais rápido mais potente é o seu computador, a memória está cheia, o HD não cabe mais nada, está lotado e assim por diante. Sistema aqui, ó, ficheiro de arquivos, o que é isso? Gerenciamento de arquivos, tipo de arquivos que eu posso armazenar, foto, tipo MP3, MP4, vídeos, né? JPEG, fotos, e assim por diante. Tipo pasta, arquivos de texto, e assim por diante. Ele gerencia onde eu gravo, onde eu crio pasta, renomeio, removo, excluo, e assim por diante. Driver. Driver é aquilo que eu já falei. É um software, um driver é um programa, um software para que o hardware possa funcionar corretamente. Ou seja, cada hardware, cada fabricante de hardware, ele tem um driver, né, para poder funcionar. Um exemplo, você vai instalar lá, né, uma placa de vídeo no seu computador. Tem que ver que modelo que é essa placa de vídeo, ele tem um driver. Ah, meu computador é da Dell. Aceita no site da Dell, tem uns drivers lá, né? Se você vir aqui, deixa eu demonstrar aqui, vou pôr da Dell, no meu caso aqui, meu notebook é da Dell, ó. Vou pôr Dell. Olha só, entrei no site da Dell, vou aqui em produtos, cadê? Perdão, serviços, não, suporte, o site muda direto, esse site nunca vi. Deixa eu achar aqui. Não, acho que tá aqui. Vou procurar aqui. Só um momentinho, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, você entra no site. Cadê? Suporte do produto. Vamos ver se é aqui. Olha só. Aí ele vai entrar aqui, ó. Ele já, ó, meu modelo do meu notebook é esse, ó. Inspiron 5548. Você pode digitar aqui o modelo seu, ele facilita. Antigamente não tinha isso, tá? Antigamente tinha que procurar na internet, tinha programinhas e sofri tanto. Bom, aí tá aqui, ó. Aí você pode ver, ó, drivers e downloads, ó. Clique aqui na aba driver, o que ele faz, ó? Olha só. Aqui tá todos os drivers do meu notebook, tá? Ó, ele dá a versão do sistema operacional. Eu quero o Windows 10 64 lá. Tá? Todos. E aí, ó, chipset, BIOS, áudio. Olha lá, driver de áudio, tá? Drive do que aqui? Vamos ver. Conexão update, tá? Placa de rede, aqui, ó. Chipset da placa de rede, leitor de cartão de memória, processador Intel, chipset, e assim por diante. Vou mostrar todos os 20 downloads, ó, tá? Tem mais, ó. Tá? Então, aquilo que eu falei. Então, ele precisa de um driver para funcionar. Agora tá fácil, né? Ah, mas meu notebook é da Acer, é do HP. Só entrar lá no site do fabricante, que é o que ele fala aqui,
e procurar sobre drivers lá, que vai ter para você fazer. Então, hoje facilitou muito, 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 muito a nossa vida. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Facilitou muito a nossa vida aí. Ok? Hoje está fácil, entre aspas. Então, ele precisa dos drivers aqui. Quem gerencia isso? Sistema operacional. Você instala, mas se não tiver o sistema operacional, você não consegue gerenciar. Aí aqui fala um pouco de redes, né? Placa de redes. Você conectar seu computador, né, no wireless, né, no cabeado. Aqui também tem segurança, proteção de memória, processador para não queimar. ES, periférico de entrada e saída, teclado, mouse, todo o sistema operacional que vai gerenciar para a gente, vai facilitar a gente usar esses funcionalidades aí, ok? Tá? E a gente entra no assunto chamado os compiladores, que é a função fundamental, é a tradução de um programa escrito em uma linguagem de alto nível em instruções que o hardware possa executar. Aqui eu dei um exemplo de assembler, uma linguagem de programação, que é de baixo nível. O que seria, resumidamente, esses compiladores? São programas que facilitam, né, a comunicação entre a gente, escrevendo um algoritmo, um código, ok? E ele vai conversar com o hardware lá, que é o fabricante lá, instruções para o hardware, ó. Faz isso, faz aquilo, e assim por diante. Placa de vídeo, exiba o vídeo, placa de áudio, sai o áudio, pausa, toca o áudio, assim por diante. Ah, coloquei um alto-falante, umas caixinhas de som. Ah, então, beleza, então tá funcionando. Eu estou usando fone de ouvido no meu caso. Se eu tirei, e coloco de novo, ó, fone de ouvido, aí lá, ele aparece para mim aqui, ó. Você está usando fone de ouvido, né, ó, fone de ouvido, beleza, tá? Então, o sistema operacional que faz isso para a gente aí, né, para a gente poder comunicar. E os compiladores, voltando aqui, são programas. No nosso caso, eu já postei lá para vocês, na sala, aqui, ó, uma pastinha chamada programa, que é o que nós vamos usar aí durante as aulas práticas, tá? E é esse programa aqui, eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês. Ele chama o NetBeans. Dentro dessa pasta aqui, gente, vocês vão descompactar, baixar ela no computador de vocês, e lá tem um arquivinho Leia, escrito bloco de notas, chamado Leia, que eu vou até abrir aqui, tá? O que tem dentro da pasta. Vamos lá. Programas, ó. Ele tem esse arquivo aqui, ó. Esses aqui são os programas que estão lá dentro. Ele tem aqui, ó, Leia, antes de instalar. Aqui, ó, sequência de instalação. Então, vocês vão instalar primeiro esse arquivo, que está aqui, ó, Java Setup. Depois vocês vão instalar, é só avançar, avançar, avançar e finalizar. Depois vocês vão instalar o JDK, lá na frente eu vou explicar o que é isso. O JDK, que é esse arquivo aqui. Também é só avançar, avançar, avançar e concluir. E depois, por último, vocês vão instalar o NetBeans, a Apache NetBeans 12. Você vai também avançar, avançar, avançar e instalar. Se você pular essa sequência, vai dar erro. Não pula essa sequência. Tá? Então, eu deixei um arquivinho aqui dentro para vocês seguirem. Tudo isso daqui que está aqui dentro, vocês estão vendo, ele está dentro da pastinha lá na Classroom de vocês aqui, ó. Programas. Tá? Só baixar essa pasta e instalar. Ah, eu fiz download. Tudo bem. Na última aula eu coloquei os links lá, mas muita gente com dificuldade, ou internet mais lenta, eu fiz questão de abaixar e deixar aqui já pronto para vocês usarem. Tá bom? Então vai estar lá pronto para vocês usarem ele aí. Tá? Esse aqui é a cara, né? É a interface básica aí do NetBeans. As próximas aulas, a parte prática, a gente vai trabalhar aqui dentro. Nós vamos chegar na aula, vamos abrir o NetBeans, já pode até abrir antes da aula começar e assim por diante, que às vezes a primeira vez ele é lento, ele é pesado. E a gente vai ensinar vocês a criar um arquivo, um algoritmo, vou explicar como é que a gente vai fazer, como é que vai acontecer com as aulas, tá? Aí vocês vão estar vendo isso daqui. Ok? Tudo bem? Ok. Tá? É para a Então, próxima aula já, né? é. Tá. Na próxima aula, instalem já isso daí. Tá? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu puxar para cá, fica mais fácil.
Aí vai ficar mais interativa a aula, vai ficar só parte. Então, o que é isso daqui? O NetBeans, que eu acabei de mostrar para vocês, é um compilador, é um programa para poder interpretar o que a gente vai escrever no algoritmo para a máquina interpretar para a gente. Tá ok? Então, para quem não sabe o que é compilador, é isso. Tá? Ele vai compilar. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar o nosso código e transformar ele em máquina, código de máquina, para o hardware entender. Tá? Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. É isso que é um compilador, perdão. Aqui, ó. Acabei de falar, tá vendo? Eu tenho a linguagem Delphi, né? Uso o compilador, ele compila a linguagem para mim, um programa, monta essa linguagem de máquina, ó, tudo binário 0 e 1, e dá o resultado para a gente. Legal, né? Ó? Então, ó, eu tenho a linguagem, aqui é Delphi, a gente vai usar Java, mas não tem problema, a ideia aqui é a mesma. Então, a gente vai programar uma linguagem, ele vai interpretar para a gente essa linguagem de instruções de baixo nível, aqui no caso sempre é baixo nível, é driver, hardware, assim por diante, vai transformar em linguagem montador, linguagem de máquina, e aí o hardware consegue entender, falar a mesma língua. Tá? Aqui tem um histórico um pouquinho, não vou entrar aqui, é o exemplo do ABA, né, como que era antigamente, dispositivos mecânicos, tá? Isso aqui é só para nível de conhecimento e curiosidade, tá? Se quem quiser depois dar uma olhada, exemplo de, ó, Pascalina, o que que faz, né? Era assim antigamente que a gente fazia, simulava, né, os dispositivos mecânicos da época, né, para poder fazer cálculo, fazer alguma coisa determinada do gênero, que hoje é feito no computador, tá? Então eu coloquei alguma coisa que está no livro também, eu segui o livro, tá? Quem quiser o livro, tem na Unesp, no campus, sempre na biblioteca lá e depois dá uma olhada. Mas aqui já está resumido já para vocês. Tá, os relés, né, circuitos eletrônicos, assim por diante aí, né, da criação. Então eu não vou ficar lendo aqui para vocês. Tá? Componentes elétricos, componentes eletrônicos, e aí vai. Olha de quanto que é da Segunda Guerra, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então é lá de trás o filme, por isso que eu pedi para vocês assistir o filme, né? Mente Brilhante, que era a forma matemática, a parte da questão da matemática, né? O cara desenvolvendo técnicas de matemática, que na verdade a computação surgiu da matemática, por isso que eu pedi para vocês assistir. O jogo da imitação de Turing, né? Máquina de Turing, que ele cria criptografia máquina através de válvulas, relés, assim por diante, da Segunda Guerra Mundial, né? E até os dias de hoje. Depois, o filme que eu pedi, Pirata do Vale do Silício, né? Que fala um pouquinho da história do sistema operacional, das maiores empresas, das grandes empresas daquela época que surgiu, que deu a alavancada aí na tecnologia de hoje. Então, tudo tem sentido que eu pedi para vocês assistirem, para vocês verem. E, por último, a palestra do professor Pierre, né, que eu acho interessante para uma metodologia de ensino, para que você possa aprender a estudar da melhor forma possível, não só na minha disciplina, mas em toda a sua vida acadêmica aí. Então, resumir para vocês tudo que a gente está vendo aqui, os agregados da vida aí, né, da disciplina, perdão. Bom, tá aí como é que é, o nível de conhecimento, curiosidade, histórica, eu não vou ficar focando nisso daqui, ok? Tem vários modelos aí. Garanto que vocês já viram alguma coisa do gênero. Cartão perfurado para programação. Antigamente era um cartão de papel que você ia colocando, perfurando os códigos através do cartão aqui. Alguém já viu? É quase a ideia, tá? Mas não é uma coisa. Mas a ideia é bem parecida. Aqueles cartão de ponto de empresa, que você colocava um cartão de papel e batia uma máquina, plá, fazia um barulhão gigante, ele perfurava o papel. Alguém já viu isso? Isso é mais um tempinho mais lá atrás. Hoje em dia é digital, né? Põe o dedo lá digital, você vai entrar numa empresa, ele marca a hora que você entrou, a hora que você sai, né? Então, isso aqui é bem parecido, tá? Aí tem a evolução, mais uma vez. Aí a família IBM 360, que ele fala o quê? As características da família, né? O modelo 30, modelo 40, modelo 50, e foi lá atrás o que eles tinham aí, ó, de ciclo de processamento, de processadores, né?
processo, na verdade, quantidade de entrada e saída, e assim por diante as máquinas, tá? Beleza, tá aqui, bonitinho. Aqui é só mais história aí, para nível de conhecimento de vocês. Vamos andando. Beleza. Bom, chegamos ao final, né, desse conteúdo aqui. Eu gostaria agora de estar, tem 20 minutos aí para terminar a aula, né? Gostaria de saber de vocês se deu para dar uma explanada, o que vocês acharam do conteúdo. Tá? Queria ouvir de vocês agora, ou pelo chat, ou falando, se deu para, se ajudou a entender um pouquinho aí qual é o funcionamento, a arquitetura de um computador. Pessoal? Deixa eu abrir aqui, peraí. Beleza, tá? Então, por quê? Como a gente tá... Deixa eu só voltar aqui, gente. Vamos continuar batendo um papo aqui, rapidinho. Como a gente está tendo aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar um negócio para vocês aqui. Acho que é nesse conteúdo aqui. Espera lá. Ó, então aqui, metodologia, elas positivas, teóricas e práticas, exercícios práticos, projetos individuais, em grupo, seminários e por diante. Seminário, se fosse presencial, né, que assim fica difícil de fazer, mas tudo bem. Bom, olha só. O primeiro tópico da disciplina foi o que a gente estudou até aqui, ó. Tá, percebam que eu falei sobre a história dos computadores, unidades funcionais, arquitetura básica, princípio de funcionamento de um computador, sistema de numeração, que eu falei sobre binário, depois a gente vai dar uma explanada nisso daqui, eu estou pensando aqui em binário, fazer para vocês entenderem como é que é na prática. Sistemas operacionais, muita gente já conhece, que é o Windows da vida, o Linux, né, como é que funciona, qual é o papel dele do sistema operacional no computador. Vocês viram que é a comunicação entre software e hardware, né? É o papel do sistema operacional. Por que eu estou falando isso? O próximo assunto nosso é aqui, ó, algoritmos, né? Algoritmos. Aí aqui que a gente vai começar a fazer a parte prática, desenvolver aquilo que eu até dei uma explanada, que é o algoritmo, para poder a gente fazer programas na plataforma lá, vocês aprenderem como é que funciona. Depois a gente tem a estrutura de programação Java, que a gente vai trabalhar. Então, quer dizer, resumindo, daqui para o final do bimestre, tudo vai ser parte prática e agora. Claro, eu vou explicar alguns conceitos aqui do algoritmo e tal, e nós vamos para a parte prática aí. Então, daqui para frente, eu preciso que vocês tenham instalado o NetBeans, os programas que eu passei para vocês, porque a gente vai usar isso aqui agora, tá? E como é que vai seguir as aulas? Eu vou estar aqui, ao vivo, todas as aulas vão ser gravadas, eu vou colocar o NetBeans aqui, eu vou programar junto com vocês, tá? Eu vou fazer em tempo real aí os programas da gente, que a gente vai desenvolver na aula, tá? E vou ensinar cada arquitetura dessas aqui, ó. Tudo que está aqui, né, nós vamos aprender, tá? Fica tranquilo que nós vamos aprender isso daqui, ok? É bem básico, básico, básico mesmo. Então, a gente vai entrar na ferramenta NetBeans, que é essa daqui, ó. Mais uma vez, vou abrir novamente. Olha lá, NetBeans, que é uma IDE, que é um programa para compilar o nosso código, eu já falei sobre compiladores, né? E a gente vai começar a desenvolver, certo? Desenvolver algoritmos aí, vamos aprender a desenvolver algoritmos. Um exemplo aqui, eu até coloquei um exemplo aqui, ó, só para a gente aprender, eu até fiz, né? A gente vai trabalhar, mas só vou mostrar, tá? Não vou explicar a fundo aqui. Não é ainda. A próxima aula a gente já vai trabalhar isso. Olha só. Isso aqui é um código Java, tá? Isso aqui é um código Java, onde a gente vai, né,
programar aí. Nós vamos fazer esse algoritmo, professor, vamos na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com esse algoritmo, certo? Eu vou ensinar vocês, pode ficar tranquilo, que eu vou explicar passo a passo, conceito. E aí, o que ele faz nesse algoritmo aqui? Está aqui em cima, ó. Escreva um programa que calcule quantos quilômetros um carro pode percorrer com a gasolina que possui no tanque e o custo por 100 quilômetros rodado. Deve ser conhecido a capacidade do tanque, então tem que saber a capacidade do tanque em litros do veículo, o consumo do combustível por litro, quanto que ele gasta por litro de gasolina, e o preço da gasolina, tá? Deixa eu pular aqui. Então, é isso que a gente tem que... A situação, o problema é essa. Então, a gente vai transformar isso daqui em linguagem de algoritmo, a linguagem Java, e ele vai resolver para a gente. Se eu rodar isso, o que ele faz? Ele exibe aqui embaixo o resultado para a gente. Olha lá. O carro percorre a gasolina que possui 1,25 km. O custo para 100 km rodada é de R$ 5,37. É bem básico. É o primeiro aqui, básico. Então, o que aconteceu? Entrada e saída. Entrada, processamento e saída. Ou seja, eu entrei com os dados aqui. Ao momento que eu cliquei nesse playzinho aqui, ele processou para a gente e devolveu a saída para nós aqui no resultado. Estão enxergando? Sim. Galera? Então, percebam que eu usei um compilador aqui, o NetBeans IDE, né, para a gente poder desenvolver, para ele falar a linguagem de máquina para a gente. Então, resumidamente, as próximas aulas, nós vamos trabalhar isso aqui, a parte prática. Por isso que eu estou pedindo para vocês que instalem o NetBeans. Próxima aula, depois que instalar, eu vou ensinar a mexer, tá? Na ferramenta, tá? Bem passo a passo aí. Lembrando que, continuação aqui do nosso conteúdo, né? Ele fala aqui, ó, os conceitos, vou dar alguns conceitos básicos aí que não tem jeito, tá? A gente vai ter que saber um pouquinho isso aqui, ó. Vai ter uns conceitos que a gente vai trabalhar aqui antes de começar também já a desenvolver. Ok? Pessoal, vocês estão quietinhos hoje? Galera? Beleza, então, prof. Bom, eu não quero começar agora um novo conteúdo, porque vai embaralhar a cabeça de vocês. Tá? Então eu vou deixar isso aqui por último. Perdão, por último, para a última aula. Tá? Eu não vou explicar agora, senão vai virar banzé, tá? Então vai confundir muito a cabeça de vocês aí. Então, o que eu vou deixar? Eu vou deixar para a próxima aula. Então, esse aqui foi o livro que eu usei para a parte teórica, tá? Tá aqui. Deixa eu só mostrar o negócio. Nossa, aqui, ó. Para quem não sabe, nós vamos ter aula aqui, ó. O primeiro semestre vai até 18/9, ou seja, de setembro, tá? Então a gente tem agosto, setembro, porque esse mês, e esse mês, restinho de mês. Então a gente tem 2 meses aí de aula para acabar o primeiro bimestre. Perdão, acabar o primeiro semestre. Ok? Então, a gente vai ter que trabalhar. Depois tem o segundo semestre aqui, que vai começar em outubro, ó, e vai até o ano que vem, até fevereiro. Tá? Então, eu recebi do coordenador, então a gente precisa já desenvolver aí, né, as nossas atividades. Ok? Professor, mas na reunião que a gente teve com a coordenação, ela falou que a sua matéria poderia ir até outubro, porque como começou mais tarde, né? Sim. Vai ser até setembro mesmo? Até outubro? Tá. Outubro você fala o primeiro semestre, correto? Isso, primeiro semestre. Pode sim. Eu conversei com ela, né? Eu vou ter outra reunião com a coordenação, mas a gente vai ter outubro mesmo. Vai passar um pouquinho. Por quê? Porque tem bastante coisa para a gente trabalhar, né? A gente começou depois, né? Nossa disciplina começou bem depois. Então a gente vai trabalhar. Bastante assunto aí, não vai dar tempo.
tá? Então, provavelmente, realmente vai ter outubro a nossa disciplina. A gente vai dar continuidade. De antemão, tem alguns professores que falaram que já estão terminando o conteúdo deles e que disponibilizaria as aulas deles, o horário de aula deles, se caso eu precisasse. Aí, futuramente, pode estar conversando de ter, de ter uma aula por semana, a gente ter duas por semana, né, no horário que aí, o que acontece? A gente consegue terminar mais rápido o semestre aí. Bom, mas a gente vai estar analisando aí, né, nas próximas aulas aí, e a gente vai batendo palmas de volta esse assunto, a conversar sobre esse assunto, beleza? Beleza. Tudo bem, galera? Pessoal, mais uma vez, né, eu vou falar, vou reforçar, acesse meu canal no YouTube lá, tá? Se inscrevam, por favor, me ajuda muito lá, dar continuidade nas aulas, tem bastante aulas de outras disciplinas, não é o caso de vocês, mas pode ajudar futuramente, está disponível lá, tudo que eu estou fazendo das aulas, todos os projetos que eu estou realizando, estou postando lá, gradativamente, que não está dando tempo, mas eu gostaria que vocês participassem lá, tá? Se inscrevessem lá, por favor. Fica mais fácil para ajudar aí. Por quê? Porque tudo eu vou colocando lá novidades sobre o conteúdo, o que de matéria, de vídeos, que vai ajudar vocês aí na disciplina aí. E não só na disciplina, na vida acadêmica de vocês. Tudo bem? Sim, Bom, gente, bem. o que eu tinha para passar na aula de hoje é isso, então, tá? Caso tiver dúvidas, entre em contato por e-mail comigo. Eu ponho lá na Classroom também, lá no chat lá da Classroom, que eu visualizo também instantaneamente. Tá ok? Eu vou colocar aquele questionário. Aliás, eu vou abrir aquele link para vocês enviarem aquelas 4 perguntas. Agora mesmo eu vou fazer isso. E já vai estar disponível daqui a pouquinho para vocês, tudo bem? Beleza, então. Estamos esperando. Então tá bom, gente. Até a próxima aula. Bom final de semana. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Até a próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.